Os santistas espalhados por todo o Brasil e pelos 4 cantos do mundo, estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso boletim do Diário do Peixe, onde durante cerca de 30 minutos nós vamos repassar todas as informações do Santos Futebol Clube dentro e fora do campo nessa segunda-feira. Eu sou Matheus Silva Alves, eu sou um dos editores do site Diário do Peixe e estou aqui para a gente bater um papo por cerca de meia hora sobre as notícias mais importantes do dia de hoje do Santos. Lembrando que o Santos, todos vocês certamente acompanharam, o Santos neste domingo empatou, na verdade não venceu, infelizmente não venceu, empatou com o Botafogo lá em Ribeirão Preto, na abertura das quartas de final do Campeonato Paulista, agora joga na quarta-feira, na Vila Belmiro, com a vantagem do mando de campo, porém sem nenhuma vantagem de resultado, ou seja, se voltar a empatar, Santos e Botafogo vão decidir a vaga na semifinal nos pênaltis. Né? Não há essa figura da vantagem. O Santos não fez uma partida muito boa, na verdade a gente já falou muito sobre o jogo ontem, né, na nossa live, logo depois da partida, e agora já estamos projetando, pensando já no jogo de quarta-feira na Vila Belmiro. Para esse jogo, a notícia que na verdade não chega a ser uma novidade, né, gente? Vocês já sabem, mas não deixa de ser importante dizer que o Santos até o momento, só vendeu 2.600 ingressos para a partida, né? A gente sabe que em Santos o volume de ingressos vendido mais frequentemente é maior volume no dia do jogo, né? Porém, a gente sabe que tem sido muito fraca a presença de público na Vila Belmiro e, ao que parece, dessa vez não será diferente. Nós temos apenas 2.600 ingressos vendidos, né? É uma carga baixa, uma quantidade baixa, na verdade, uma carga de cerca de 12 mil, 13 mil. Esperava-se que, para um jogo importante como esse, um jogo que não deixa de ser decisivo, afinal de contas, o Santos vai jogar o seu futuro no Campeonato Paulista nessa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E tem de ganhar, né? Afinal de contas, como eu acabei de dizer, o empate não é de ninguém, vai para os pênaltis, né? Então, vamos acompanhar. O Diário do Peixe vai ficar muito atento como será a venda de ingressos nessa terça-feira, né, véspera do jogo, esperando que a venda acabe tendo um aumento, né, porque no momento está muito fraco mesmo, mas a gente sabe que o histórico não é favorável ao Santos, né? Nesse ano, o jogo que teve mais público na Vila Belmiro foi, se não me engano, o jogo contra o Bragantino, né, na estreia do Santos em casa no campeonato, de cerca de 7 mil pagantes, que é pouco, né? Há a expectativa de que pelo menos esse público seja superado na quarta-feira, né? É o mínimo que se espera, que haja mais de 7 mil pagantes na Vila. O ideal seria que a Vila estivesse lotada, porém, essa primeira parcial de ingressos, repetindo, está cerca de 2.600, ela não aponta para essa direção, né? A menos que haja uma reação, aí, uma venda grande de ingressos amanhã, que é terça-feira, e no dia do jogo, quarta, vai ser mais uma vez um público decepcionante, o que não deixa de dar argumento para quem defende que o Santos jogue mais no Pacaembu, né? Afinal de contas, no Pacaembu, o Santos jogou contra o Corinthians para cerca de 35 mil pagantes, né? É verdade que o jogo contra o Nacional pela Libertadores foi um pouco decepcionante, havia cerca de 20 mil pessoas no estádio, né? Menos do que se esperava, mas mesmo assim, um público bem maior do que aquele que o Santos teria se tivesse mandado o jogo na Vila Belmiro. Eu quero mandar um abraço a todos vocês do Diário do Peixe. Eu quero já primeiro pedir desculpas. Infelizmente, estamos com um problema técnico aqui. A gente internet ao vivo é isso, né? A gente às vezes tem algum probleminha. Eu não estou conseguindo receber as mensagens dos amigos, tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma atualizada aqui na página, porque os comentários não estão aparecendo. Assim que começarem a aparecer, como a gente sempre faz, a gente bate a bola aqui com vocês e responde as perguntas que são feitas. Eu quero primeiro já deixar, como a gente sempre faz aqui no boletim do Diário do Peixe, lembrar o nosso número do WhatsApp, né? É um serviço que muitos de vocês conhecem, mas para quem não conhece, né? O pessoal que está começando a acompanhar agora as nossas lives aqui no Facebook, começando a conhecer o nosso site, o nosso trabalho no www.diariodopeixe.com.br, nós temos aquele serviço do WhatsApp, em que o torcedor santista entra pelo WhatsApp, se cadastra gratuitamente, né? É um serviço que a gente
coloca sem custo e recebe no seu telefone todas as informações do Santos produzidas pela equipe do Diário do Peixe, né? Eu gostaria que vocês anotassem o telefone, quem ainda não está cadastrado no serviço, por favor, anote o telefone, é 013, que é o código de Santos, né? O telefone é 99205-3637. Vou repetir, 13, código de área de Santos, 99205-3637. Você, como eu disse, você entra lá, você coloca seu nome, a cidade de origem, né, que é sempre legal a gente saber de onde os santistas estão falando com a gente, e você passa a receber, como eu disse, sem nenhum custo, todas as informações da melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira. Podemos garantir que nenhum veículo cobre o Santos tão bem quanto o Diário do Peixe, até porque nenhum outro veículo é especializado no Santos como nós somos, né? Mais para frente na nossa live, eu volto a repetir o telefone do WhatsApp para que vocês possam anotar, tá? Como eu já falei, a gente está com um problema técnico aqui, não estou conseguindo receber os comentários, eles não estão aparecendo aqui. A nossa equipe de técnicos está trabalhando para tentar resolver esse problema. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas que normalmente chegam, né, nas nossas lives. Eu suponho sem muita chance de errar, que vocês já devem ter perguntado algumas coisas que eu vou falar. Vou comentar agora, né? A primeira delas, Bruno Henrique, né? Que é a pergunta que normalmente se faz nas nossas lives e tal. A situação do Bruno Henrique, nós não temos novidade hoje, tá? A gente sabe, a gente vem falando nas nossas lives, tanto as lives regulares, lembrando, a gente faz esse boletim do Diário do Peixe toda segunda, toda quarta e toda sexta, sempre às 19h30, né? E também a gente faz sempre uma live pós-jogo, assim que termina qualquer jogo do Santos, a gente entra ao vivo no Facebook, nossa página no Facebook, para comentar o jogo. E a gente sempre também bate essa bola com vocês, trocando ideias e respondendo perguntas, e a gente sempre tem de falar de Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique continua no seu tratamento, a informação que temos ainda é a mesma. Bruno Henrique, a diretoria do Santos, em comum acordo com o departamento médico, decidiu levar o Bruno Henrique aos Estados Unidos para que ele seja reavaliado por um médico especialista no estado de Maryland, né, na cidade de Baltimore, se não me engano, estado de Maryland, nos Estados Unidos, que é um dos maiores especialistas do mundo em retina, e esse especialista vai examinar o Bruno Henrique de uma maneira detalhada, tanto que a previsão é que ele fique lá cerca de uma semana, para que só então, quando esse especialista nos Estados Unidos der o sinal verde, aí sim ele voltar ao Brasil para jogar. Só que como a gente já noticiou no Diário do Peixe, já falamos aqui na nossa live, mas eu vou falar de novo, é um problema burocrático com a questão do visto. Não sei quem dos amigos que estão assistindo já viajou aos Estados Unidos, sabe que não é fácil. Os Estados Unidos são um país que fazem exigências bem grandes, no caso, para quem deseja viajar até lá, e houve aí um problema burocrático, né, para a liberação da entrada do Bruno Henrique nos Estados Unidos, segundo até a assessoria dele divulgou, um problema que não é culpa do Bruno Henrique, mas é um problema lá com a perda de documentação, lá no consulado, que é quem emite o visto. Então, enquanto esse problema não resolve, por incrível que pareça, esse problema burocrático está atrapalhando o Santos, porque enquanto esse problema burocrático não se resolver, o Bruno Henrique não pode viajar aos Estados Unidos, e não podendo viajar aos Estados Unidos, não tem essa liberação para voltar a jogar. Então, a primeira coisa que o Santos está tentando fazer é liberar a viagem do Bruno Henrique, resolver esse problema burocrático, para que aí sim ele possa viajar aos Estados Unidos, passar por essa, não é nenhuma consulta, na verdade, é uma série de exames, né? Como eu disse, a previsão é que ele fique lá por uma semana. Então, depois que ele passar por essa série de exames e for liberado por esse especialista lá nos Estados Unidos, aí sim ele volta para poder finalmente jogar, porque na verdade ele, vamos falar, na prática, ele não jogou nesse ano, né? Ele esteve em campo por cerca de 9 minutos na estreia contra o Linense, que foi quando ele levou aquela maldita bolada no olho que o afastou dos gramados, né? Já completou
anteontem completou 2 meses, né? Que foi no dia 17 de janeiro. É uma lesão realmente delicada e agora esse impasse está atrasando ainda mais a volta do Bruno Henrique, tá? Então a situação está nisso. Você certamente tem muita gente que está perguntando de Bruno Henrique e a situação é essa. Enquanto ele não for aos Estados Unidos, passar esse tempo lá com o especialista e enquanto não for liberado por ele, não volta a jogar, não há previsão. A gente tinha falado assim há cerca de mês atrás, um pouco menos, que a expectativa é que ele voltasse para o mata-mata do Paulista, mas isso já está completamente descartado, né? Infelizmente, vamos esperar bem mais para ver o Bruno Henrique em campo. Eu vou falar também sobre o que a gente viu do jogo do Botafogo, né? E o que a gente ouviu do Jair Ventura na entrevista pós-jogo, é que ele deve repetir na quarta-feira o time que começou jogando contra o Botafogo no domingo, com Dodô na lateral esquerda e Jean Mota no meio, no lugar do Vecchio, tá? E Léo Cittadini, que já havia ganho a posição do Renato. Então vocês notem que, como é interessante, a gente vem nas nossas lives falando sobre as mudanças que têm ocorrido no time do Santos. Vocês reparem o seguinte, no começo do ano, nos primeiros jogos do Paulista, o Jair Ventura, ele usou uma escalação em que ele mesmo, ele admitiu, até numa entrevista exclusiva para a gente, há cerca de mês e meio, que a prioridade dele era ter um time que mantivesse a posse da bola. Por isso, ele apostava muito no Renato e no Vecchio, que para ele eram jogadores que tinham a maior capacidade de segurar a bola. De segurar a bola, assim, de trocar passes sem errar e sem perder a bola, né? Porque ele decidiu fazer esse jogo de posse de bola. E até várias vezes aqui no nosso boletim do Diário do Peixe, eu disse a vocês o seguinte: essa é a ideia, mas é possível que o Jair Ventura mude de ideia ao longo do trabalho. Isso é normal. O treinador, com o passar dos jogos, ele vai testando, vai vendo o que funciona, o que não funciona e vai mudando, né? Ainda mais um treinador que chegou há pouco tempo, como é o caso do Jair. E foi o que aconteceu. Agora é evidente que o Jair Ventura decidiu tirar os dois jogadores de posse de bola, porém lentos, Vecchio e Renato, e colocar no meio de campo jogadores com mais dinâmica, como eles gostam de dizer, né? Jogadores que têm mais facilidade de ir e voltar ao ataque, né? E que têm mais velocidade, que são os casos do Cittadini, Léo Cittadini, e do Jean Mota, no meio de campo. Na minha avaliação, o Léo Cittadini fez uma boa partida em Ribeirão, o Jean Mota nem tanto, né? Não me chamou muita atenção o Jean Mota, não gostei tanto, mas a ideia agora é essa. Provavelmente vai ser mantido no jogo de quarta-feira. O Cittadini já é titular absoluto, podemos dizer, né? Que já vem numa sequência, e a tendência é que aconteça o mesmo com o Jean Mota, né? E por que não o Vitor Bueno no lugar do Jean Mota? Seria, na minha opinião, seria uma opção melhor, é um jogador mais talentoso, um jogador mais decisivo do que o Jean Mota. Ocorre que o Vitor Bueno, que ficou muito tempo afastado da equipe por causa de uma lesão, vocês sabem, uma lesão muito grave de joelho, o Vitor Bueno, ele não recuperou ainda aquele ritmo de jogo que ele tinha antes de se machucar, não recuperou a confiança. A gente nota que nas partidas que ele tem entrado, ele não tem entrado bem, né? Um ou outro detalhe técnico que ele deixa, mas ele não tem jogado bem, ele não está pedindo passagem. O treinador adora essa expressão, né? Pedir passagem. É aquele jogador que está na reserva, mas que quando entra bem, arrebenta e consegue mexer com a cabeça do treinador. Não está acontecendo isso com o Vitor Bueno. Infelizmente, é um jogador que é muito talentoso, é um jogador que tem entrada na área, que não só tem o passe para deixar o companheiro na cara do gol, como também tem o gol. Ele também sabe fazer gol. Muito mais do que o Jean Mota, por exemplo, que é um jogador que não entra muito na área e tal. Só que o Vitor Bueno ainda, infelizmente, não está bem fisicamente, vamos dizer assim. Clinicamente, sim, o joelho dele estava ótimo e tal, mas do ponto de vista até psicológico, de confiança, ele não está muito legal, né? Então, a gente tem que aguardar que o Vitor Bueno entre, se informa, ganhe confiança para que ele possa brigar pela posição com o Jean Mota. Mas, por enquanto,
deve jogar o Jean Mota, o que do ponto de vista da mobilidade, pelo menos, já é um avanço em comparação com o Vecchio, né? O Vecchio era um jogador que, enfim, bom tecnicamente, mas muito lento e sem entrada na área. Bom, outro assunto que eu quero tratar com vocês é o seguinte, são os cenários. A gente imagina, espera, né, que o Santos passe pelo Botafogo, qualquer vitória do Santos classifica o Santos, se der empate vai para os pênaltis, e claro, evidentemente, qualquer vitória do Botafogo classifica o time de Ribeirão Preto para as semifinais. O Santos classificando na quarta-feira já vai ter superado a campanha do ano passado, quando justamente nas quartas de final foi eliminado pela Ponte Preta, um jogo nos pênaltis do Pacaembu, né? E aí, passando pelo Botafogo, o cenário, a gente teve uma matéria hoje publicada no Diário do Peixe, recomendo que vocês leiam lá, porque está bem detalhado, bem explicado no www.diariodopeixe.com.br. Estão bem explicados os cenários da próxima fase do Campeonato Paulista. São muitos, está muito aberto. O Santos, na verdade, praticamente pode pegar qualquer time, né? Claro, evidentemente, desde que elimine o Botafogo. Eu diria que o mais provável é que pegue o Corinthians, né? Isso, claro, com o Santos ganhando, e, obviamente, se o Corinthians vencer o Bragantino, lembrando que o Corinthians foi derrotado pelo Bragantino no Pacaembu por 3-2, para se classificar, precisa, no jogo de volta, que é em Itaquera, precisa ganhar de 2 gols de diferença, no mínimo. Se ganhar de 1 gol de diferença, seja qual for o placar, 1-0, 2-1, 3-2 e tal, vai para os pênaltis, e aí, claro, aí, como diz o outro, é uma loteria. Agora, é o mais provável, se o Corinthians passar, o Santos passar, o mais provável é que o Santos pegue o Corinthians. Mas, por exemplo, o Santos pode pegar o Palmeiras. Se o Santos pegar, se o Santos se classificar empatando, ou seja, claro, aí nos pênaltis, né? O Santos tem uma boa possibilidade do Santos pegar o Palmeiras. Não é certeza, mas é uma possibilidade maior de pegar o Palmeiras. Mas o Santos pode pegar o São Paulo também, existe essa possibilidade. Pode pegar um dos times do interior que se eliminar, por exemplo, se o Bragantino eliminar o Corinthians, é possível que o Santos pegue o Bragantino. Se o São Caetano eliminar o São Paulo, lembrando que o São Caetano venceu também, né? Primeiro jogo, 1-0, o Santos pode pegar o São Caetano, enfim. Está muito aberto o cenário, não dá nem para dizer assim, exatamente uma tendência. Por isso que eu recomendo que vocês entrem lá no Diário do Peixe, www.diariodopeixe.com.br, que tem uma reportagem lá em que explica tudo com detalhes. Seria muito maçante até eu ficar aqui dando todos os cenários possíveis, né? Então eu sugiro que vocês entrem lá, e lá tem todos os cenários bem detalhados de quem o Santos pode pegar se passar pelo Botafogo. Lembrando, né, como são muitos campeonatos, muitos regulamentos diferentes, vamos lembrar o seguinte: o Campeonato Paulista, eu acho que isso é legal de falar para elucidar essa dúvida. O Campeonato Paulista não tem a regra do gol fora de casa sendo usado como critério de desempate, tá? Ao contrário, por exemplo, da Libertadores, que tem, né? E a Copa do Brasil não tem mais. A Copa do Brasil tinha esse item, não tem mais. Agora, a Copa do Brasil também não, o gol fora de casa não vale como critério de desempate. No Campeonato Paulista não vale. Ou seja, Santos e Botafogo empataram por 0-0 lá em Ribeirão. Se houver um empate na vida por 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, não importa, vai para os pênaltis, né? O Botafogo não vai se classificar por causa dos gols marcados fora de casa. Então isso é legal de dizer, porque são muitos campeonatos, cada um com um regulamento diferente, né? A Libertadores é de um jeito, o Campeonato Paulista é de outro, Copa do Brasil, enfim. Então, só para deixar claro, o Santos precisa vencer, e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, tá? Só para comentar uma outra pergunta que eu imagino que vocês estejam fazendo, sobre contratações. Não temos nenhuma novidade sobre contratações, tá? A gente sabe, a última notícia que se tem é que o Santos ainda não desistiu do Zé Larayan, né? Mas é muito difícil que ele venha, tá? Isso na verdade, eu estou repetindo aquilo que a gente já vem dizendo há um bom tempo. Mas como eu sei que vocês sempre querem saber se tem contratação, não temos novidades de contratação. O Santos não desistiu oficialmente do Zé Larayan, mas é difícil porque, além de ser um jogador caro, agora ele está jogando frequentemente no Tigre. Então bem menos provável que ele seja liberado. Quanto ao Ganso,
Paulo Henrique Ganso, que está encostado no Sevilha, também é aquela mesma história. Só se o Ganso conseguir uma liberação gratuita do Sevilha. Né? A posição do Santos é a seguinte: se o Ganso conseguir uma rescisão amigável com o Sevilha, né, sem pagamento de multa, aí o Santos vai conversar com o jogador, e, enfim, até a gente já sabe que já há um interesse, há interesse do Ganso também, então. Mas o difícil é conseguir essa liberação. A gente sabe que o Sevilha ainda vai tentar fazer algum dinheiro com o Ganso, né? Agora, no meio do ano, vai reabrir a janela europeia. É evidente que o Ganso não vai continuar no Sevilha. Não há nenhum interesse do Sevilha em ter o Ganso. Porém, é um jogador que tem um contrato longo com o clube. Então, o clube ainda vai tentar vendê-lo para algum clube da Turquia. Nessa última janela, houve um clube da Turquia, se não me engano foi o Fenerbahçe, que quis contratar e o Ganso não quis ir para a Turquia. Então, o Sevilha vai tentar, como a gente diz no popular, empurrar o Ganso, o Paulo Henrique Ganso, empurrar o Paulo Henrique Ganso para algum clube da Turquia, ou da China, do Japão, enfim, alguém que tenha dinheiro para pagar um valor que o Sevilha considere legal, que não é o caso do Santos. O Santos não tem dinheiro. Então, se o Sevilha não conseguir, de maneira nenhuma, negociar o Ganso em troca de um valor, aí pode ser que seja feito esse acordo e que o Ganso consiga a liberação gratuita do Sevilha, e aí o Santos entra realmente com força para trazer de volta o Paulo Henrique Ganso, que, aliás, o presidente Zé Carlos Pérez não cansa de elogiar, vive dizendo que gostaria de ter o Paulo Henrique Ganso de volta no Santos. E eu sei que essa é uma questão controversa, mas eu sou da opinião de que seria bom para o Santos ter o Paulo Henrique Ganso de volta, claro, desde que seja em condições financeiras compatíveis com o que o Santos pode praticar. Bom, meus amigos, realmente não estou conseguindo receber as mensagens, infelizmente estou viajando no escuro aqui. Vou encerrar um pouquinho mais cedo essa live. Já agradeço demais a atenção de vocês. Peço desculpas por esse problema técnico que, infelizmente, me impediu de trocar ideia, como a gente sempre faz, né? De ler as mensagens e ler as perguntas de vocês, que é a coisa mais legal que a gente tem. Eu lamento que não tenha sido possível hoje. De uma certa forma, eu tentei aqui responder as perguntas que são mais frequentes, que sempre aparecem nas nossas lives, né? Bruno Henrique, de contratações, Ganso, Zé Larayan, centroavante, que o Jair Ventura já disse que quer, mas que a gente sabe que dificilmente virá um centroavante aí, pelo menos em curto prazo. Eu peço desculpas a vocês, vou lembrar mais uma vez o nosso número do WhatsApp, que é 13-99205-3637, repetindo, 13, que é o código de área de Santos, 99205-3637. Você entra lá, se cadastra sem custo algum, é só colocar seu nome, sua cidade de origem, e você passa a receber no seu celular, sem nenhum custo e graça, a melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira, modéstia à parte, mas é porque só o Diário do Peixe é especializado em Santos Futebol Clube. Um abraço a todos vocês, obrigado pela paciência, peço perdão mais uma vez por esse problema técnico que me impediu de trocar ideia como a gente sempre faz, e espero que na próxima a gente já volte em melhores condições. Um abração e até mais.